Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará a chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira, presente, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Paulo César Leandro Simplício, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 15ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem de número 25. Senhor Presidente, através da mensagem de número 35, encaminhamos para apreciação e aprovação de Vossa Excelência o projeto de lei que tinha como escopo autorizar o Poder Executivo a conceder subvenção à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí, no valor de R$ 428 mil, como subvenção anual, a ser pago em 4 parcelas trimestrais, o que foi prontamente acolhido pelos nobres edis, culminando com a edição da Lei de número 1147, do dia 17 de dezembro de 2013. Visando revestir de maior transparência a autorização legislativa acima referenciada, formalizamos um instrumento de convênio que estabelece as cláusulas e condições para a liberação do uso e prestação de contas da verba concedida. Ocorre que a APAI vem atravessando problemas financeiros em virtude do interrompimento do convênio firmado com a FIA, Fundação para a Infância e Adolescência, visto estar a entidade com pendências junto à Receita Federal, ainda em grau de recurso, conforme poderá ser comprovado mediante o exame dos termos do ofício de número 77 do ano 2014, que segue adunado à presente mensagem. Conhecedores do brilhante e delicado trabalho realizado pelos funcionários da APAI em prol dos alunos ali matriculados, não podemos, neste momento, ficar indiferentes ao pleito formado, motivo pelo qual solicitamos que esta Casa Legislativa autorize o Poder Executivo a antecipar a 4ª e última parcela prevista na Lei de 1147 para que a entidade, em epígrafe, possa honrar seus compromissos financeiros, principalmente com os funcionários que ali realizam as suas atividades laborais. Contando com o espírito humanitário desta Casa e do Poder Legislativo, esperamos a aprovação do projeto que segue apenso à presente mensagem, aproveitando a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares protesto de estima e apreço. Projeto de número 27, ano 2014, autoriza o Poder Executivo a antecipar a liberação da 4ª parcela referente à subvenção concedida à APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piraí. A Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. Fica autorizada a antecipação da 4ª parcela da subvenção prevista na Lei de 1147, do dia 17 de dezembro do ano 2013, concedida pelo Poder Executivo à APAI, no valor de R$ 107 mil. Artigo 2º. As despesas desta lei correrão pela verba própria do orçamento vigente, que, em sendo necessário, será suplementada. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de setembro do ano 2014. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piraí. Ofício de número 37. Senhor Presidente,
em atenção ao expediente desta Casa Legislativa, contendo o requerimento de número 68, de autoria do ilustre vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, encaminhado a Vossa Excelência, uma cópia que nos foi encaminhada pelo gestor de atendimento da CCR Nova Dutra, em resposta ao requerimento do supracitado. Na expectativa do atendimento, apresento a esta presidência e aos seus dignos pares protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. A Prefeitura Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor Luiz Antônio da Silva Neves, em atenção aos termos do ofício em referência, na qual a Vossa Excelência encaminha o requerimento de número 68, de autoria do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, solicitando um recuo para a parada de ônibus, construção de abrigo de passageiro, bem como iluminação na altura do quilômetro 251, servimos-nos da presente para esclarecer o quanto se segue. A concessão da rodovia Presidente Dutra, por se tratar de uma rodovia federal, é regida pelas disposições contidas no contrato de concessão, celebrado entre a União Federal, então representada pelo extinto Departamento Nacional de Estrada e Rodagem, o DNR, que hoje é a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, e a concessionária da rodovia Presidente Dutra. No escopo de investimentos previstos no referido contrato de concessão, visando a execução das obras na rodovia Presidente Dutra, não há previsão para as obras de melhorias solicitadas, sendo certo que qualquer alteração no referido programa deverá ser previamente examinada e aprovada pela ANTT. Contudo, a despeito de não constar nas previsões contratuais, ressalta-se que nada impede que o Poder Municipal, em parceria com empresas ou indústrias locais, envie esforços na apresentação do projeto das obras e a execute. Atividades estas que correrão por suas custas, para as quais esta concessionária coloca à disposição para a orientação quanto à tramitação do projeto perante a agência reguladora. Sendo que nos cumpre informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar de Vossa Excelência protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Virgílio Leócadio, gestor de atendimento. Os vereadores, requerimento de número 77, ano 2014. Os vereadores que aqui subscrevem-se, requer à mesa, nos termos regimentais, que seja colocado em regime de urgência o projeto de lei de número 27, do ano 2014, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regime interno desta Casa, e submetido à discussão e votação única, ainda na sessão plenária de hoje, por encerrar a matéria de relevante interesse que exige pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014, assinam todos os vereadores. Indicação de número 273, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a recuperação do campo de futebol situado no bairro Ponte das Laranjeiras, neste primeiro distrito. O campo de futebol acima citado, local de entretenimento e lazer dos moradores do bairro, encontra-se em péssimas condições de uso, necessitando de obras de melhorias como drenagem, construção de vestiário e cerca com tela, evitando assim o acesso de animais. Vale ressaltar que o referido campo já foi um local de disputa de campeonato entre bairros e cidades vizinhas, trazendo diversão e lazer aos moradores. Face ao exposto e justificada a necessidade da obra, solicito de Vossa Excelência, o senhor prefeito municipal, a possibilidade de atendimento a esta justa reivindicação. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador.
Ofício de número 19. Excelentíssimo senhor presidente, vimos, através deste, solicitar a Vossa Excelência o empréstimo das dependências do plenário da Câmara Municipal de Piraí para o dia 17 de setembro deste ano, no período das 16 às 17 horas, ocasião em que teremos uma reunião entre o Conselho Diretor Rotary Club de Piraí e a gerência da Caixa Econômica Federal de Piraí, para tratarmos de assuntos de cunho social e de interesse da comunidade. Certo do pronto atendimento a essa presente solicitação, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Getúlio Pereira de Oliveira, presidente do Rotary Club, Piraí. Coloco em discussão e votação único o requerimento número 77/2014 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, solicitando o regime de urgência para votar o projeto de lei número 27/2014. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres técnicos do projeto de lei número 27/2014. Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Assistência Social. Processo de número 957. Relatores: Luiz Fernando Colucci Júnior, Darley Gomes de Moraes e Enderson da Silva. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, e Saúde e Assistência Social, reunidas, veio o projeto de lei de número 27 do ano 2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade de antecipar a liberação da quarta parcela referente à subvenção concedida à PAI, no valor de R$ 107 mil. Na justificativa do projeto, já se verifica que a finalidade é beneficiar uma instituição que se encontra em plena atividade em nosso município e vem atravessando problemas financeiros, em virtude do interrompimento do convênio firmado com a FIA, visto estar esta entidade com pendências junto à Receita Federal, ainda em grau de recurso, conforme pode ser comprovado mediante o ofício anexado ao presente. Conhecedores do brilhante e dedicado trabalho realizado pelos funcionários da APAI em prol dos alunos ali matriculados, não podemos, neste momento, ficar indiferentes ao pleito formulado. Os recursos para atendimento das despesas decorrentes desta presente lei estão apontados no artigo 2º do projeto e correrão em conta da verba própria do orçamento em vigor, atendendo, assim, o que dispõe a lei de número 4.320, do dia 17 de março do ano de 1964. Sob o prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu a todos os requisitos e, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta que possa constituir óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei de número 27 do ano 2014 e de acordo com a sua redação final e originais. Sala das Sessões, 16 de setembro de 2014, assina Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Enderson da Silva, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social. Pela conclusão das comissões, assinam os vereadores Luiz Fernando Colucci Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e Charles Torres Dias, membro da Comissão de Saúde e Assistência Social. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores e o povo presente. Bom, acabamos de ver aqui uma resposta da Nova Dutra
com a costumeira má vontade em atender pleito dos moradores, dos passageiros que dependem de transitar ali pela nossa via mais importante do Brasil. Está ali hoje um consórcio de 5 empresas, as 5 maiores empreiteiras desse país, em onde faz parte Camargo Correia, Queiroz Galvão, OAS, Andrade Gutierrez. E, novamente, ali para fazer um recuo, para servir de segurança para os nossos passageiros. Nós estamos vendo o resultado de uma privatização feita dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso, que trabalharam lá os irmãos Mendonça de Barros, trabalharam lá o Sérgio Mota, trabalhou outros ministros, o próprio Zé Serra, que é candidato lá agora a senador por São Paulo, que andou batendo o martelo aí, ele era ministro do Planejamento. Elaboraram um contrato de concessão muito mal elaborado, tinha lá uma série de pessoas que trabalhavam na elaboração disso, são juristas renomados, e que infelizmente hoje traz um prejuízo enorme para o município e para os nossos moradores, inclusive lá do bairro do Varjão. O Varjão, por exemplo, vocês imaginam, uma pessoa que vem de Volta Redonda, para ele fazer o retorno de carro, se ele não quiser passar naquele aperto, que é irregular, inclusive, que tem ali naquela balança, ele tem que vir aqui no tem que vir aqui no Eldorado, para poder retornar o carro e voltar para o Varjão. Olhem quantos quilômetros essa pessoa tem que andar para chegar na sua casa. Aí, se a gente pensar o contrário, uma pessoa que mora no Varjão precisa vir a Piraí. Se não passar ali por dentro, se não vier pela estrada de chão, tem que ir lá em Arrozal. Observe, por exemplo, quantos quilômetros, gasolina, tempo que se gasta para poder vir até aqui. Enquanto a gente vê essa empresa a todo momento negar as passarelas, negar a parte dos recursos para o ônibus, a saída do ônibus que sai do bairro do Varjão, uma obra simples, barata. Isso para quem é as 5 maiores empreiteiras do Brasil que compõem aquele consórcio. Aí a gente observa, fechou o retorno da Light, fechou o retorno que tinha ali no Dominante, fechou o retorno que tinha aqui na entrada de Getulândia, fechou o retorno do Varjão, da Jaqueira, fechou o retorno que tinha lá no Quatro Irmãos, fechou todos os retornos, acabou. E não apresenta uma solução. Acabou de ler aí agora uma resposta da empresa se colocando lá que a prefeitura tem que arrumar parceria para poder atender uma necessidade de um passageiro, para o ônibus ter uma segurança para parar e depois a desaceleração e voltar para a pista de rolamento, a má vontade que tem a empresa Nova Dutra. Observei, por exemplo, trabalhei lá no Rio, trabalhei ali na Baixada Fluminense, trabalhei na Zona Oeste, a parte, por exemplo, da Prefeitura do Rio, Realengo, Santíssimo, se faz um desvio nas laterais da pista, pega a pista de rolamento, constrói um negócio idêntico a isso aqui, de concreto, depois vem com as máquinas, faz um pequeno aclive, fica a passagem depois para as pessoas, em qualquer bairro, em qualquer entrada de município, onde quer que seja. Obra rápida e não é tão cara, e evita morte, evita uma série de coisas. E a Nova Dutra aí, infelizmente, dizendo que não está no orçamento dela, é a rodovia mais lucrativa, que mais tem trânsito dentro desse país, interliga as 2 maiores capitais desse país, Rio de Janeiro e São Paulo, e a Nova Dutra apresentando toda essa má vontade, recorre de todos os impostos que ela paga aqui de ISS, todos têm que passar com o Conselho de Contribuintes ali, de recursos dos contribuintes, está sempre sendo penalizada e ela não paga isso com má vontade. Tem uma relação ruim aí com o nosso município, e isso não é tão diferente do que aconteceu com o pessoal da Light aqui ontem. Contratos mal elaborados, aí vem a situação de despejo, de desemprego, que ele coloca que algumas casas foram colocadas no chão para não pagar o IPTU, porque aquilo gerava uma despesa.
e derrubaram realmente muitas casas lá dentro de Ribeirão das Lajes. Então esse é o mal terrível que a gente viu de um projeto que veio, que chamava Projeto Nacional de Desestatização. Venderam diversas empresas, entre elas a Vale do Rio Doce. A CSN era a maior siderúrgica da América Latina. Foi vendido por uma ninharinha. O dinheiro oficial que entrou nas contas do governo foram apenas 38 milhões. Ela foi vendida por 1 bilhão e 50 milhões. Mas tudo em moeda podre. É os títulos do governo, que aconteceu inclusive com o município de Piraí. O Piraí recebeu o ICMS aí de um atraso, foi uma dívida que nós recebemos, no valor de aproximadamente 100 milhões. Na hora de vender os títulos, que foi feito o leilão, apurou-se apenas 42 milhões. Foram 58 milhões de deságio. Então, os títulos que a gente pega aí de dívida que já estão vencidas, de dívida que vai vencer daqui a 30 anos, o valor de face deles é lá embaixo. Ninguém quer comprar aquilo, a não ser para trocar em dívida ativa, em dívida que você está sendo questionado. Isso acontece, grande parte dos empresários fazem esse tipo de aquisição, boa parte do financiamento depois para qualquer expansão, para qualquer tipo de saneamento dentro dessas empresas, é recurso do BNDES, é as linhas de crédito de longo prazo que faz para esses empresários. Quem comprou, por exemplo, ali a CSN foi Benjamin Steinbrück, era dono de uma indústria têxtil em São Paulo. Veio lá, hoje é o gerentão lá, saneou aquilo, fez o que quis. O aço hoje no mercado internacional é um absurdo o valor do aço. E ele realmente é um grande estrategista, está jogando aí, ganhando fábulas, está ganhando uma fábula. Então esse projeto de privatização, que não foi um projeto de privatização, boa parte é concessão, como aconteceu com a Light. Hoje a Light, foi o que ontem foi falado aqui, saiu da mão do governo federal, passou para a mão de uma estatal francesa, chamava EDF, e hoje está na mão de uma estatal, estadual do estado de Minas Gerais, CEMIG. É a companhia que tem o controle majoritário da Light Rio de Janeiro. Isso a gente tem observado, não trouxe resultado, muito pelo contrário, aumentos das tarifas, uma péssima qualidade de atendimento, bueiros estouraram aí à vontade no Rio de Janeiro, causando um enorme prejuízo para a cidade, uma cidade turística, uma cidade toda hora estava estourando os bueiros aí por falta de manutenção. Grande parte da energia elétrica do Rio de Janeiro é por dentro de dutos, é subterrânea. E acontecendo, então, uma situação que não trouxe nenhum benefício à privatização desse projeto do Fernando Henrique Cardoso, junto com a sua equipe. Ele fez um bom plano real? Fez. Mas depois também acabou praticamente com grande parte do patrimônio da nação brasileira. A gente está vendo essa situação da Light que a gente está vendo aí hoje. Lá aqueles moradores passando todo momento lá, as humilhações de oficial de justiça, de cobrança, faz penhora online de alguns que têm um dinheirinho guardado na caderneta ou está na conta corrente, para poder honrar lá com uma série de aluguéis e outras coisas mais, e ainda faz o despejo daquelas famílias. Então, essa parte da privatização foi extremamente negativa. A gente vê hoje aí empresas estatais brasileiras, tem Furnas, que estava no projeto também deles para vender. Ela hoje é a nossa Petrobras da energia elétrica, centrais elétricas de Furnas. Tem a própria Petrobras passando por um problema seríssimo aí com essa CPI, com os escândalos estourando. A gente vê, por exemplo, 5 de outubro está chegando, nós deveríamos estar estudando a biografia dos nossos candidatos, porque, infelizmente, a política caminha realmente por uma situação de degradação, de descrédito da população brasileira. A política, de um modo geral. Aí nós temos 3 pessoas que são candidatas a presidente da República. Vai começar uma guerra ainda maior com a aproximação do 5 de outubro, porque é a guerra do marketing. Hoje, quem ganha uma eleição é o marqueteiro. Não é o ser humano que está lá para poder trazer um projeto diferente. É o marqueteiro que faz a mentira melhor, que convence a população de uma forma melhor. Então, eu acho que a gente tem que estar observando cada candidato desse, a biografia, a vida de cada candidato desse, para ver se realmente vai apresentar uma proposta concreta de ser realizada. Um monte de propostas que é apresentada aí são mentirosas, não é verdade. E a política, a gente tem que plantar essa semente, uma renovação, pessoas mais sérias, para que possa conduzir realmente
as nossas políticas, que é a melhor ferramenta que existe na educação. Vamos investir na área da infraestrutura, vamos investir em transporte, vamos investir em segurança. Então, esses políticos, eles têm que trabalhar uma proposta coerente. A gente gostaria de ter um salário mínimo de R$3.000. A gente poderia muito bem, todas as nossas crianças terem faculdade pública, ter colégio público de qualidade. Isso é possível, através de pré-sal, através dos impostos. A saúde da nossa aí, que eles falam que o SUS, até o Barack Obama queria copiar o SUS brasileiro. A gente precisa de uma qualidade de serviço melhor, com abrangência melhor, com maior repasse para os municípios. Não pode ser essa ninharia de R$5 uma consulta. Aí não tem SUS que suporte. Como é que vamos fazer isso? Esse PSF é um ótimo programa, mas é uma coisa que grande parte do município não suporta, essa carga de despesa que hoje está em cima dos municípios. Então, a gente precisa de ver biografia do candidato e ver aquelas pessoas que nós vamos lá, com esse dedinho, no dia 5 de outubro, digitar e depois confirmar. Precisamos realmente fazer um raio-x, uma ressonância do cada camarada da gente, que a gente vai votar. E depois até marcar, para você ver que se dali a 2 anos, dali a 3 anos, dali a 4 anos, esse cara está correspondendo. Então, acho da maior importância a cidadania brasileira se nesse momento pensar, porque o voto, aquilo que a gente sempre fala, esses que vai lá e te compra, te dá dinheiro, te dá coisa em troca, dificilmente depois ele vai ter compromisso de honrar o mandato dele para poder melhorar as coisas desse país. É uma coisa que a gente está cansado já de ver isso no dia a dia. Por isso esse descrédito, essa dificuldade hoje da gente passar essa mensagem para o nosso povo. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, vereadores, público presente. A burocracia, a meu modo de ver, é o que atrapalha esse país em todos os sentidos a crescer. Veja só, senhores, nós chegou uma mensagem de urgência para nós anteciparmos a última parcela de subvenção da APAE, e nós prontamente estamos aqui, votamos e vai ser aprovado hoje ainda. Este sim é o papel que os políticos deveriam se fazer, porque a APAE é um órgão de uma grandiosidade tamanha, que ajuda muito as pessoas que precisam, e que estaria talvez muitas delas abandonadas na rua aí. Nós estamos fazendo nosso papel, porque nós poderíamos ficar aqui 15, 20 dias, até 30 dias para poder votar nisso aí. Nós fizemos imediatamente. Aí vem uma Nova Dutra, uma concessão dessa que só beneficiou os grandões lá, que puseram dinheiro no bolso. Concessão essa que qualquer um de nós poderíamos fazer, porque ninguém precisou tirar dinheiro do bolso. O BNDES foi lá, bancou todas as despesas, todas as obras, e quando começou a dar lucro, aí depois de bastante tempo, começou-se a pagar o BNDES. Quer dizer, eu posso também assumir uma concessão igual essa, igual a da Light. Daqui a 5 anos vai ter uma renovação. E pode ter certeza que o contrato não vai ser muita coisa mudado. Vai continuar da mesma forma. Por quê? Quem banca esses cartolas, quem banca esses grandões da política aí, Osmiro? Exatamente essas falcatruas. Chega a dar nojo na gente de ver. Ninguém está pedindo para poder enfeitar a Nova Dutra, para colocar lâmpada para poder enfeitar, para ficar bonita, não. Está pedindo apenas um recuo, onde vai trazer segurança para as pessoas que moram na sua margem. E simplesmente a resposta é: o contrato não reza isso, nós não temos dinheiro para fazer isso. Se a prefeitura quiser, que o faça. E ainda não é fácil de fazer. Pode a prefeitura querer fazer, que a burocracia é tão grande, porque tem que contratar uma empreiteira que eles determinam, tanto para fazer o projeto como para executar a obra. Por quê? Porque a parte da merenda deles tem que sair. Isso é escandaloso. Eu sei que eu falando aqui talvez não vai representar nada, não vai modificar nada, mas eu tenho que falar, fazer minha parte pelo menos. É o que eu posso fazer no momento. E nós vamos continuar apanhando sempre
Ontem uma audiência pública da Light aqui. Levou-se a nada, coisa nenhuma. A lugar nenhum, não vai fazer nada. Eles vão derrubar o resto das casas da Light e vai expulsar todo mundo que está lá. A Light não precisa mais de ninguém para trabalhar hoje. As únicas mãos de obra que a Light precisa, ela contrata uma empreiteira. O resto tudo é feito por computador. O cara senta numa mesa aqui, ele controla lá em São Paulo o que ele quer controlar. Para que ele vai pagar alguém para fazer alguma coisa? Você acha que eles vão contratar? Senhor... Pois não, senhor. Há anos atrás, antes de ser demolido, alguns moradores que tinham interesse de comprar algumas casas, os chefões, diziam que aquilo ali era um acampamento de trabalhadores. Não considerava-se um bairro e nem uma coisa que pudesse... Aí com campo de futebol, com quadra esportiva, com clube, com ruas, calçadas e praças. E eles consideram aquilo ali um acampamento de trabalhadores. Por isso que eles demoliram casas, não prestaram nenhuma. Aí, onde tinham documentação, eles venderam. Aí já não passou mais a ser acampamento. Quando visaram o lucro, eles não... Quer dizer, aí já não passa a ser cidade. O restante que estava burocrático, que eles não tinham a posse, e eles que entraram com o uso capião, que se os moradores estivessem lá, tivessem entrado com o uso capião, teriam o mesmo direito que a Light, que as terras, como eles entraram primeiro, pagaram parte dos IPTUs, mas consideram deles um acampamento de trabalhadores. Obrigado pela parte. Excelência, eu acredito que não foi só isso. Porque as únicas casas que eles venderam lá foi para simplesmente passar a responsabilidade de manutenção para a prefeitura. Somente por isso que venderam uma meia dúzia de casa lá. As demais quebraram. Por quê? Sendo um acampamento, a prefeitura não teria obrigação nenhuma de fazer manutenção. E eles teriam que manter as casas limpas. Isso traria custo para eles. Conclusão, venderam uma meia dúzia de casa, onde não vai atrapalhar em nada o funcionamento da usina, e nem o que eles mais querem fazer lá, e passou a responsabilidade para a prefeitura. Então, aí eles vêm falar de bondade, que vai fazer isso, vai fazer nada. Eles vão simplesmente ignorar. Infelizmente, às vezes, o nosso judiciário, a nosso ver, não toma decisões justas. É lógico que existe toda uma lei onde ele tem que cumprir, mas eu acho que além das leis tem a parte que o juiz tem que analisar, caso a caso. Mas quem sou eu para falar que o juiz está errado em mandar uma pessoa daquela sair e ter que expulsá-la da casa onde ela vive há muito tempo? Mas isso simplesmente são manobras que fazem para nós continuarmos aqui. E ainda nós temos que aplaudir quando o cara fala. Isso que é o problema todo. O cara vem aqui e ainda vai aplaudir ele ainda. Vai em outro país aí um maluco vai lá, corta uma torre daquela, joga no chão. Aí o cara é louco. É isso e aquilo. Mas infelizmente o Brasil, a minha opinião falando, não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso, nem concordar comigo. Mas eu acho que esse país só vai ter jeito quando tiver alguns loucos aqui que façam coisas para mostrar com força. Não é sair quebrando loja, dando prejuízo nas pessoas que trabalham, não. É fazendo coisas grandiosas para parar. A movimentação que parou a Dutra sábado, de nada significou para eles. Eles deixaram 2 carros sinalizando lá. Ficou parado, todo mundo ficou parado lá, depois teve que pagar o mesmo pedágio. Só quem perdeu foram as pessoas que ficaram no engarrafamento. Somente. Não estou dizendo que a movimentação tem que ser feita, não. Tem que ser feita, e se eu soubesse, eu iria lá. Eu não fui lá, até aproveitando para responder uns idiotas que ficam na internet falando abobrinha, que não tinha vereador nenhum lá, não tinha prefeitinho nenhum lá.
talvez é um desocupado que pode estar em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, e que vem aqui na Câmara pedir dinheiro para vereador, né? Mas eu não fui lá, não estava lá, porque eu não fiquei sabendo desse movimento. Acho muito válido, eu acho que todos nós temos que enganjar para poder dar uma solução, ainda que não dê a solução, mas não podemos ficar parados esperando que aconteça algum milagre. Então esse país, eu acho que só vai ter jeito quando tiver uma revolução muito grande aqui. Fora isso, aí tem um programa de televisão, onde os grandes cartolas têm tempo suficiente para falar um monte de mentira, que vão fazer isso, que vai fazer aquilo, não vai fazer nada. Eles vão receber o salário e continuar mordendo lá a merenda à vontade. Porque se eles quiserem, eles mudam esse contrato da Nova Dutra. Se eles quiserem, eles mudam esse contrato da Light. Se eles quiserem realmente, a presidenta que está lá hoje, você desculpa, Alzimiro, porque você é do PT, mas eu não estou falando do PT, eu estou falando da presidente que está lá hoje. Vai se reeleger para continuar deixando esse monte de gente roubar. Depois falar que não sabe de nada. Não sabe o quê? Como que você tem 10 casas, amanhã você descobre que só tem... Vai descobrir depois daqui 10 anos que só tem uma, que roubaram as outras. Para com isso. Ninguém acredita nisso não. E nós temos que ficar pedindo voto para as coisas ainda. Entendeu? Então, é isso que dá nojo. Essas pessoas vão para lá, falam um monte de mentira, que vão fazer, não vão fazer nada. Vai continuar a mesma coisa, porque quem banca essas campanhas milionárias aí, são esses contratos mal feitos aí, onde nos prejudica cada dia. E nós temos que ficar aqui, escutando umas pessoas que infelizmente não têm conhecimento de nada, não sabem de nada, dizendo que nós não fazemos nada. Com coisa que, se fosse todos os vereadores para lá, resolveria algum problema. Quem dera, se eu pudesse chegar lá e fazer uma passarela, ou se o meu amigo Flávio Banana pudesse fazer lá em frente ao bairro dele. Eu duvido se o prefeito não gostaria de fazer todas as passarelas. Olha só, quantos vem tentando, se ele conseguir, vai ser uma honra para ele. E vocês acham que eles não querem fazer? Vocês acham que eles querem continuar morrendo pessoas lá? Então, as pessoas dessas, eu não digo digno de pena, não. São os idiotas que a gente tem que aprender mais coisas. Porque, querendo ou não, todos nós somos idiotas, né? Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação única projeto de lei 27/2014 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a antecipar a liberação da quarta parcela referente à subvenção concedida à PAI. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação único o requerimento 76/2014 do vereador Charles Torres Dias, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito sua interferência junto ao governo do estado e ao comando do Corpo de Bombeiros, a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros em Piraí. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra do vereador Alzimiro. Eu sempre tenho, às vezes, feito críticas, mas a gente apresenta as saídas também. Eu, no meu ponto de vista, quando a Nova Dutra assumiu a titularidade da nossa rodovia Presidente Dutra, ela, ao fechar aqueles retornos, ela tinha que dar uma alternativa. E lá dentro do plano de metas, se a NTT ou qualquer outro órgão regulador permitiu que ela fizesse isso, tinha que colocar para elas, ó, você tem que apresentar uma alternativa para essa população. Não é só fechar o retorno. E o povo é que se vire para poder dar a volta onde for. Os pontos de parada de ônibus tem que ter um lugar para poder o motorista e o passageiro descer com segurança. Os pontos, por exemplo, de grande índice de acidente, eu acho que o contrato tinha que colocar lá. A empresa poderá renovar ou poderá ter um fator de correção lá no seu pedágio, se ela apresentar uma alternativa que diminua o número de acidentes nos pontos que são avaliados estatisticamente, tanto seja em travessia, como nas curvas, na Serra das Araras. Hoje, novamente hoje, a população aqui, que precisa descer a Serra das Araras, ficou aí horas e horas em congestionamento.
E são milhões que gastam uma paralisação de milhares de carros enfileirados numa pista dessa. Então, nesse contrato, na hora de fazer o contrato da concessão, tinha que colocar lá que ela tinha que haver melhoria no trabalho, parte médica, de índice de morte, de índice do socorro médico, socorro mecânico, nos pontos negros onde tem excesso de acidente, nos acessos aos nossos bairros. O Varjão, por exemplo, é penalizado demais. Ao exemplo que eu coloquei para vocês, muita gente procura passar naquele lugar super apertado ali, dentro d'água, para poder economizar. É combustível que nós estamos gastando, é tempo que você perde com uma distância dessa que você percorre para chegar até a tua casa se você estiver de carro. E quando não, a gente na condução também não tem uma parada correta. A entrada do bairro precisou se inverter para poder entrar no bairro do Varjão. Isso é uma má vontade que, pelo amor de Deus, não dá para a gente, como político, aceitar isso. E depois ainda recebemos críticas. Nós somos parlamentares e buscamos as soluções. Tem aqui, ó, hoje, só esse ano, 274 indicações. É essa casa trabalhando. A gente votou isso aqui para a PAI. É essa casa trabalhando e trabalhando com dignidade e com honestidade. Aqui não é lei do dano que se recebe. Ninguém recebe aqui nada para poder fazer o nosso trabalho de cada dia, a não ser o nosso subsídio mensal que recebemos aí por força de lei. Então eu, pela lisura dos processos, pela honestidade que a gente vê, seja na luta, onde nós saímos daqui quase 10 horas da noite, na luta aí pedindo ao prefeito para fazer uma série de coisas, pedindo através de requerimento aos órgãos do Estado, à própria Light, à própria concessionária Nova Dutra, para fazer melhoria naquilo que traz a nossa população. A gente luta aí, a área de lazer, por exemplo, hoje meu companheiro Russo fez uma indicação para aquele campo ali na Ponte da Laranjeira. Precisa realmente a nossa área que vai promover agora o showball, já viu os caminhões lá já. Quanto vai ser gasto naquilo? Talvez esquecesse o showball que a gente vai ver na televisão, gastasse esse dinheiro para melhorar os nossos campinhos aí. Tem um lá na Caiçara, tem o campinho lá de Rosa Machado, tem o campinho ali da Ponte da Laranjeira, tem essa quadra aqui do outro lado, o campo Society que foi feito ali, que até hoje não fizeram um trabalho correto. Precisa investir nessa área para tirar as crianças do vício, do álcool, tirar as crianças do vício das drogas, botar uns professores de educação física aí para poder ajudar nossas crianças, investir no campo da Rosão, investir no campo do rodoviário, pegar aquele campo do Lages lá e fazer um projeto lá com escolinha para a nossa criançada. O campo do CIP está lá abandonado, um buraco lá, diz que de vez em quando entra pessoas viciadas para consumir droga lá dentro. Então, eu acho que a gente precisa, de vez em quando a gente tem que analisar os shows que nós promovemos, é festa uma atrás da outra. Nós tivemos 2 agora, já vamos entrar na festa da tilápia. Então, tem hora que eu acho que as nossas prioridades de investimento nas futuras gerações, principalmente nessa área de esporte, precisamos motivar essa garotada, precisamos promover a Olimpíada lá na área de matemática, na área do IDEB, lá para melhorar a linguagem do nosso português, melhora na área de física e química. Vamos ajudar. Hoje a gente tem visto aí o projeto que o Charles fez para buscar mais a parte de cultura. Está entrando lá, os caminhões eu vi lá, Braspress lá com uma série de incrementos para fazer os 3 dias que vai ter o nosso showball aí. Inclusive eu acho assim o ginásio lá do Tutucão, pouco utilizado, com investimento altíssimo, em torno de 3 ou 4 milhões, muito pouco utilizado. A gente precisa utilizar mais aquela área de esportes lá, com projetos aí para a nossa juventude. Então, o que a gente fica vendo é apresentar soluções. Eu tenho certeza, a Câmara de Vereadores, nós estamos aí, daqui uns dias, vamos viver um processo eleitoral, tem o dia 5 de outubro, que é a nível estadual e federal, mas vamos ter nossas eleições aí para a gente renovar essa casa. Pode vir gente aqui dentro dessa casa, pelo que eu conheço, no período que vivi da oposição, hoje eu trabalho na situação, pode vir gente aqui com tanta capacidade, mas eu duvido, com toda a pureza da minha alma. Conheço todos os companheiros que estão aqui, avalizo direitinho, a gente vê a nossa convivência, o nosso dia a dia. Não somos perfeitos, mas a lisura, a transparência, o
trabalho sério que a gente faz aqui é difícil ver em qualquer casa legislativa que eu já visitei. Já fui em sessão de Câmara em Volta Redonda, em Barra Mansa, Seropédica, pode ir em Paracambi, onde vocês quiserem. Vai lá buscar para ver se tem a honestidade, a transparência e a hombridade que a gente vê dentro dessa casa. Então, eu, de coração, tem hora que até a gente dá um desgosto, às vezes, em alguns momentos, porque o ser humano, ele, em todo momento, ele desconfia de você. Parece que bateu o olho, você é político, então você é safado, você é desonesto. Muito difícil. E a gente está vivendo o processo eleitoral aí hoje, vamos lá no dia 5 de outubro, tem visto um número de votos nulos e brancos muito grande. Isso é um descrédito. Aqueles votos de protesto que de vez em quando elegem uns loucos. Eu acho isso aí uma temeridade, tem hora a gente apostar em alguns seres humanos que ficam lá, às vezes, zombando da cara da gente. Mas aqui na nossa casa, Poder Legislativo de Piraí, eu tenho acompanhado o dia a dia, a lisura, a gente está aqui dedicando o máximo da nossa vida aqui para poder trazer uma sociedade mais justa. Eu, por exemplo, na terça-feira passada, entrei com um projeto, já foi encaminhado, é uma emenda à lei orgânica do município, que a gente chama Constituição Municipal, pedindo a normatização da carga horária dos trabalhadores da prefeitura, para botar 40 horas. Eu, por exemplo, acho assim, uma discriminação com aqueles trabalhadores que são os operacionais, que às vezes até se desgastam mais, de trabalhar 44 horas. Na Constituição está escrito isso, que foi feito lá em 88. Mas todas as organizações que trabalham na organização do trabalho colocam que a gente deve normatizar na faixa de 40 horas. Então, fiz um pedido para que a gente unificasse a jornada de trabalho de todo mundo do setor executivo da Prefeitura de Piraí. Então, até gostaria de depois fazer um apelo ao João Carlos, fazer um apelo ao nosso prefeito, para que veja isso com bons olhos, porque eu acho que não vai alterar em nada assim, a parte do desempenho dos nossos profissionais. Muito pelo contrário, pode até melhorar, que ele vai ter umas 16 horas a mais de lazer com a família, para poder descansar, para poder estudar. Eu acho que isso até faz um reforço aos nossos trabalhadores para que ele desenvolva até melhor a função dele. Então, o meu ponto de vista, nesse aspecto, por exemplo, eu fiz através de indicação, a gente poderia, aqui por essa casa, fazer através de emenda à lei orgânica. Mas poderia também, lá no futuro, ser feita uma ação que chama ação de inconstitucionalidade dessa lei. Então, para não ferir a harmonia que a gente vive, legislativo e executivo, eu fiz na forma de indicação. Já foi encaminhado lá para a prefeitura. Espero que a Procuradoria-Geral do município, a consultoria jurídica, trabalhe com carinho, verificando isso, para poder a gente unificar essa jornada de trabalho. E grande parte das prefeituras aí, pelo Brasil afora, já tem a jornada unificada mais benéfica, porque realmente a Constituição fala em 44 horas. Mas você pode fazer, através da sua lei orgânica, uma modificação ali para beneficiar os nossos servidores públicos. Fiz isso e a gente está aqui a todo momento, que for preciso a gente ajudar a PAI, como nós estamos ajudando, gente. A PAI é uma entidade que presta um serviço de uma relevância social muito grande. As pessoas que realmente são lá educadas, que são tratadas pela PAI, é um trabalho assim de amor. Alguns são voluntários, estão lá dando a tua vida para ajudar o nosso próximo. Eu acho um trabalho lindo e maravilhoso. Sempre fui um colaborador da PAI, sempre ajudo o aspecto, por exemplo, e isso aí, o que eles estão pedindo, uma antecipação por um problema que ocasionou lá da Receita Federal. Acho que interpretação de uma lei, e o Brasil tem muito isso, você faz uma lei, na hora de interpretar, cada um interpreta favorecendo o seu lado. Eu sei que todas as empresas de filantropia, ela fica isenta da parte patronal com esse pagamento do INSS. A Receita Federal negou para a nossa PAI aqui. Até orientada por um advogado, foi feito até um questionamento judicial. Mas isso aí é uma coisa incrível que acontece no Brasil, esse negócio da interpretação da lei. Aí não deram a parte patronal de isenção do pagamento do INSS para os servidores que estão lotados na PAI. Gerou um problema seríssimo. Então, eles estão pedindo antecipação por causa dessa situação econômica e financeira que eles estão passando lá. Então, essa casa, vendo o espírito
e a obrigação da gente, a importância que tem esse repasse lá, principalmente para aqueles trabalhadores e a manutenção daquela instituição, votamos em regime de urgência. Parabenizo todos os meus colegas aqui, gente. É uma luta realmente incansável do dia a dia, da gente trabalhar com transparência, onde não existe propina, não existe nada aqui de nenhum mercenário fazendo chantagem com o Poder Executivo ou com qualquer parlamentar dentro da nossa vida aqui. Então é difícil. Você trabalhar e provar que está sendo honesto, que está trabalhando com lisura, que está trabalhando em prol de uma sociedade mais justa. Muito difícil dessa forma, às vezes, a gente ter esse crédito botado em jogo a qualquer momento aí. Ontem eu vi a colocação de algumas pessoas, eu sei da presidência dessa casa, sei da lisura das pessoas que compõem a nossa mesa diretora, tenho certeza que em momento algum vamos ficar engavetando qualquer tipo de documento que seja. Certeza absoluta, o que for possível a gente fazer para ajudar em passarela, ajudar em melhoria da energia elétrica, ajudar nos programas sociais para trazer mais dinheiro para o nosso município, trazer um parlamentar, para fazer aí o benefício de abastecimento de água, de segurança pública, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar empenhado para estar buscando isso a todo momento, uma justiça social melhor para o nosso município. Então, sem sombra de dúvida, meus companheiros, meus pares que eu convivi dentro dessa casa, assumo integralmente de dizer que essas pessoas lutaram com muita dedicação, com muita fé, para fazer a melhoria, não só da imagem do município, da imagem da nossa Casa Legislativa, e para a melhoria da nossa população. Nosso objetivo é esse, mostrar para a população que realmente a gente pode avançar, que a gente pode melhorar. Piraí, a gente tem esse orgulho de ver que existe essa harmonia muito boa entre os poderes legislativo e o poder executivo. É esse caminho que a gente tem que trabalhar. Nós vimos aí os atrasos que sofreu o Rio de Janeiro com briga política do poder federal, com o poder municipal, com o poder estadual. Um minuto, vereador. Então, esse aspecto, nós estamos aí vendo os resultados positivos que aconteceram. Olha quantas obras, quantos recursos nós recebemos aí para o município do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, para o nosso próprio município, que precisamos até alcançar mais coisas, mas quanta coisa que a gente tem visto aí, os nossos convênios a todo momento sendo feitos os repasses de maneira correta, os projetos sendo encaminhados lá para Brasília, e tem sido realmente alguma coisa que a gente tem pedido aí, está chegando com atraso, mas chega. Tarda, mas não falha, igual a justiça divina. Então, esse aspecto, por exemplo, que eu gostaria de estar enfatizando, que meus companheiros, que compõem esse corpo hoje de parlamentares aqui, gente, com tudo que a gente vai pedir a Deus, temos dedicado aí tempo integral, o melhor que a gente pode desempenhar da nossa vida para ajudar a nossa população. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Russo. Continuando, está certíssimo, Ademiro. Acho que essa Câmara eu não conheço tantas outras, já visitei algumas, e acredito a nossa ser uma das melhores que tem nesse país aí. Modéstia à parte, tenho que confessar isso. A gente faz várias indicações aqui, e as indicações que nós fazemos aqui, certamente, ou não foi feita por um colega nosso, ou pela gente, até por não lembrar, ou por o outro fazer antes. Nós não temos que deixar de elogiar quando uma indicação é bem feita, e talvez a gente até reforçá-la. O Charles fez a indicação do Corpo de Bombeiro vir para Piraí, é uma ótima indicação. Eu acho que o prefeito tinha que ver com carinho isso aí, agir onde tivesse que agir, porque realmente o Corpo de Bombeiro na Light, ele transtorno danado, porque a Serra dos Araras vive fechada, e nós temos que, quando a gente faz um plano de saúde, a gente não faz um plano de saúde porque sabe que vai ficar doente, que quer ficar doente. A gente faz para poder, se algum dia acontecer, nós estamos preparados. Se a gente faz o seguro do carro, não é porque a gente quer que rouba o carro da gente, não. É porque se roubar, nós temos uma garantia. Então nós temos que ter o Corpo de Bombeiro perto da gente, não é para poder dizer que vai pôr fogo na Piraí para poder eles apagarem, não. Mas se acontecer, eles poderem chegar rápido, salvar vidas. É para isso, essa é a intenção. Eu acho que esse Corpo de Bombeiro aqui em Piraí seria excelente para todos nós, que nos daria uma segurança muito grande. Eu fiz uma indicação no campo da Ponte da Laranjeira, até eu estou repetindo do ano passado. Aquela área ali,
em volta do campo, perto do colégio tem ali, foi praticamente toda invadida. Não estou dizendo que as pessoas estão erradas, acho que também uma área também jogada lá, cheia de mato, lá também não ia resolver nada. Acho que cada um que pegou tem o seu porquê. Mas nós temos um campo hoje abandonado, onde nós temos 2 cavalos lá que comem grama aqui. A sorte do campo, sei lá, se é sorte, se é azar, porque eles ainda cortam a grama todinha do campo lá. Abandonado, virou um pasto. Eu não tenho nada contra o cara que cria o cavalo. Adoro ver cavalo. Mas precisa ser dentro do campo. Não poderia estar as crianças lá brincando de bola? Eu acho que não é um custo tão caro. Eu acho que gostaria que o prefeito desse uma olhada com carinho por esse lado aí. O Alzimiro falou aqui, hoje nós vamos ter um evento grande aí, acho que a nível nacional, de futebol. Quer dizer, porque a gente não pode ter mais... vamos citar como o campo como fosse uma escola, né? E amanhã nós termos mais jovens aqui, profissionais, que pudesse dar mais orgulho para a cidade de Piraí. E por falar em festa, que o Alzimiro citou em festa aqui, nós temos mais uma festa no final de semana, o Festival de Rock, esse final de semana. Mas eu quero falar da festa de Arrozal. No sábado eu não pude estar presente, mas fui na sexta-feira. Tem que ser tomada alguma outra medida, porque parecia um campo de guerra sexta-feira em Arrozal. E a maioria dos meninados lá, tudo de menor, brigando. Tinha segurança, agiu, teve polícia, agiu. Mas qual a segurança de quem está com a família lá tem? Tem que haver um modo legal de colocar uns patamos, né, que carro grande que carrega, uns 3 lá dentro, lá, brigou, joga na caçapa atrás para a delegacia aqui. É de menor? O pai e a mãe vai ter que comparecer aqui para retirar. É de maior? Fica até de manhã preso ali, de manhã solta. Se fizer isso mais vezes, eu tenho certeza que eles não vão para lá brigar. Todas as festas que tem em Arrozal, os mesmos grupos enfrentando. Aqui em Piraí, mesma coisa. Então tem que haver uma solução, tem que ter uma discussão entre a Polícia Militar, Civil, o Executivo, nós, Legislativo aqui, para a gente ter uma solução para isso aí. Impossível. Eu quase fui embora da festa. Eu estava com a minha filha lá. Que segurança eu tenho? Eu vou quebrar um cara daqui na mão quando partir para cima de mim? Vou. E os outros? Para defender minha filha? Mas se alguém acertar minha filha? Então, qual a segurança que a gente tem? Segurança nenhuma. Então faz-se uma festa bonita, que estava muito bonita, melhorou muito o aspecto da festa do ano anterior, mas precisa se ter uma solução nessa parte da segurança aí. A contratação só de segurança não resolve. Tem que ter alguma coisa mais enérgica, mais que vá amedrontar, que vai deixar por dificuldade para as pessoas que vêm para a festa brigar. Então acho que é uma solução incrível levar para a delegacia e deixar preso lá até de manhã. Põe um gemado lá, que monte de lá, de manhã solta. Eles não vão estragar a briga de ninguém, a festa de ninguém. Eu acredito, também não vão querer voltar para brigar. Uma hora o cara tem que enjoar de ser preso, né? E sendo mais de uma vez, né? Pode ter um processo contra ele. Com a palavra o vereador Cezinha. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os amigos nobres vereadores. Boa noite, público presente, os amigos internautas. Queria começar parabenizando aqui a Light ontem, os parceiros, amigos lá da Light, que fizeram aquela audiência pública aqui, correndo atrás de alguns benefícios, né, da Light. Então, queria parabenizar quem organizou a audiência pública, que é um evento muito importante. Embora eu acho que, ao modo de ver, eu acho que a peça principal faltou ontem, que era o órgão da Defensoria Pública. Acho que ia contribuir muito mais para a reunião aqui ontem se
se a Defensoria Pública tivesse mandado um representante aqui. Mas, como os demais disseram, acho que... Eu até nem acho que vai dar lugar algum, mas acho que vai tomar algum rumo para chegar a algum lugar. Acredito que podendo fazer outras e acabar chegando em um consenso. Queria falar um pouquinho também sobre as festas, já que tocaram no assunto festas. Queria falar também, o nobre vereador Russo falou da sexta-feira lá em Arrozal. Eu estava em Arrozal. Lamentavelmente o que aconteceu em Arrozal. Foi horrível aquela festa. Infelizmente, a gente está lá e presenciar o que aconteceu. Eram bandos de moleques brigando para lá e para cá, desde o início da festa, antes do show. Segurança tinha bastante, mas não resolvia, eu acho que não intimidava, mas por algumas vezes via os seguranças tomando partido, tentando resolver, fazendo a forma de forma legal. Mas foi desesperador. Para quem estava vendo aquilo, como o nobre vereador já relatou aqui, foi desesperador para a gente ver. E se notava que era gangues de meninos de 17 anos, 16 anos, eram crianças realmente que iam para lá no intuito de brigar. Pior ainda, nem de Arrozal era, nem de Piraí. Gente que vem de fora para estragar a festa dos outros. Isso é lamentável, lamentável. Agora, no sábado, como o vereador disse que não estava lá, a coisa melhorou um pouquinho. Porque a polícia, eu acho que achou o meio de poder contribuir mais. Eles entraram para dentro da festa. Na sexta-feira, eles não estavam dentro da festa, ficaram para lá de fora. Infelizmente, dentro da festa criou aquele tumulto todo. Eu acho que só os segurança não estavam impondo respeito o suficiente. Então, acho que no sábado, acho que eles acharam o caminho certo de fazer essa parceria com a segurança, de estar dentro da festa, com os carros que estavam lá dentro, com o giroflex ligado, a polícia circulando da festa. Eu saí de lá 2h30 da manhã e não vi uma confusão. Então, eu acho que acharam o caminho. É a polícia militar trabalhar em conjunto com os seguranças. Não adianta botar segurança lá dentro. Os seguranças trabalharam muito na sexta-feira, deu trabalho para eles, bastante. Embora a gente venha outras vezes aqui citando o trabalho de segurança, que foi falho, mas nessa vez a gente tem que ter que elogiar, que foi um trabalho, bastante trabalho que eles tiveram, e foi feito de maneira adequada, ao meu modo de ver. E no sábado, parabenizar a PM por ter entrado para atuar junto com a segurança. Eu acho que o caminho está aí. Acho que a segurança tem que estar reforçado com a PM para poder ter um respaldo maior. Não sei nem se pode fazer o que o nosso vereador Russo falou, de estar botando os menores e levando, o carro levando, mas de alguma forma tem que estar ali a polícia para intimidar. Né? Eu acho que foi achado o caminho. Pelo menos no sábado, com esse caminho, acho que eu não vi confusão lá. Também falar um pouquinho sobre a questão que o nobre vereador Zemírio citou das festas, né? Falando que concordo que deveríamos também estar investindo mais em campo de futebol, estar reformando os campos e tudo. Lembrando que também o orçamento passa por essa casa para ser aprovado. Então vem aqui discriminado item por item, quanto vai para cada secretaria, quanto vai. Eu acho que é a hora da gente tomar conta melhor. Não sei nem se eu vou estar aqui quando vier, acho que tem uma audiência pública já programada para acontecer, para a apresentação desse orçamento. Então está destinado cada dotação aí no orçamento. Então, para as festas desse ano, já foi aprovado ano passado, e para as festas do ano que vem, eu acho que já vai acontecer agora, na próxima audiência pública. Então, acho a gente pensar um pouquinho, ver uma forma aí que possa tirar daqui, mexer ali, ou não sei como você pode fazer. Estudar melhor esse orçamento aí. Vejo que as festas também não pode faltar, mas de uma forma a gente poder questionar, alguém poder questionar isso. Né? Então, é só isso. Muito obrigado, presidente. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 22 de setembro, corrente ano, hora regimental.